Olá, estamos de volta com mais um novo episódio da série Imigrando com Mark Moraes. Estamos no episódio número 7 da série Imigrando com Mark Moraes. Nesse episódio eu vou estar explicando e tratando de um assunto que está bastante em voga, principalmente agora com as eleições nos Estados Unidos. Eu vou falar da questão da cota de vistos para países específicos. Então, como funciona essa questão da cota de visto para alguns países? Na verdade, todos os que não são considerados parentes imediatos de um cidadão americano e que estão pleiteando para algum tipo de visto para os Estados Unidos, vai ter que entrar no chamado boletim de vistos. Então, quem são os parentes imediatos do cidadão americano? Seriam o cônjuge de um cidadão americano, seriam filhos solteiros menores de 21 anos de um cidadão americano ou os pais de um cidadão americano. Esses são considerados parentes imediatos de um cidadão americano. E por que isso é importante? Porque todos esses, os parentes imediatos de cidadão americano, não têm número limitado de visto para essas pessoas. Ou seja, quem estiver listado nessa categoria vai ter visto disponível a todo momento para esses parentes imediatos. Ou seja, não vai se criar uma fila de espera para receber um visto de residência permanente para os Estados Unidos. Todos os demais vistos de residência permanente para os Estados Unidos que não caem dentro da categoria de parente imediato de um cidadão americano vai ter que verificar o boletim de vistos do Departamento de Estado americano para saber se tem visto disponível para aquela categoria. Eu estou falando dos vistos, por exemplo, para parentes de quem tem um green card, ou seja, a pessoa ainda ela não é cidadã americana, ela tem apenas um green card e quer pleitear para um parente, quer pleitear para um filho, quer pleitear para o cônjuge. Nesses casos, não tem vistos disponível a todo momento. Vai ter que verificar um documento chamado Boletim de Vistos do Departamento de Estado, que o Departamento de Estado americano emite todo mês, para ver se dentro daquela categoria listada, por exemplo, parente de green card holder, ou parente de que tem residência permanente. Então vai ter que verificar no boletim de vistos, na sua categoria, onde você se enquadra, para ver se tem vistos disponíveis. Então, todos aqueles que não são considerados parentes imediatos, parentes, por exemplo, de quem é residente permanente, que tem o green card, esses vão cair dentro do boletim de vistos. Às vezes, para uma determinada categoria, vai por vários meses ter vistos disponíveis. Mas às vezes, se o número de pedidos estiver maior que a oferta de vistos, vai se gerar o chamado backlog, vai se criar uma fila de espera. Então, outros casos que sempre tem que ser analisados se tem vistos disponíveis, que não são parte do universo de parente imediato de cidadão, são os casos de employment-based, ou as petições para profissionais, petições através de emprego. Nesses casos, vai ter que sempre ser analisado se existe visto disponível, por exemplo, para o visto EB1, EB2, EB3 e assim por diante. A lei determina que nenhum país pode ter mais do que 7% da quantidade de vistos disponíveis para uma determinada categoria de visto, por exemplo, EB1, EB2. Se um país chegar a ter mais do que 7% dos vistos disponíveis para uma determinada categoria de visto, vai se começar a gerar um cut-off, um backlog, uma fila de espera para aquele país. Isso seria chamado a cota de vistos por países específicos. Quando você entrar dentro de um boletim de vistos do Departamento de Estado, por exemplo, se você acessar hoje o website do Departamento de Estado americano, na página do boletim de vistos para o mês de novembro,
vai ter lá tabelas para os casos de família e uma tabela para os casos de profissionais, de emprego, através do Employment Based. Dentro dessa tabela vai ter lá a categoria do visto, se é EB1, se é EB2, se é EB3. Vai ter uma coluna destinada a todos os países do mundo, exceto algumas outras colunas. Por exemplo, no caso da China, da Índia, das Filipinas, eles vão ter uma coluna específica para eles, por ter determinados tipos de vistos para aqueles países já passaram de mais de 7%. A China, por exemplo, está usando mais do que 7% dos vistos disponíveis para um EB2, por exemplo. Então, é muito comum, ao analisar essa tabela do boletim de vistos, para todos os países do mundo, exceto alguns, que você vai ver que para vistos EB1, EB2, está lá uma letra C. C significa corrente, current, dizendo que naquele mês o visto está disponível para todos os países do mundo. Aí você olha na tabela, na coluna ao lado e vê lá a China, e você vai ver que tem uma fila de espera às vezes de 10 anos para aquele visto. Isso porque os chineses estão pedindo muitos vistos para aquele categoria de visto. Passou de 7%. Então, quando começa a chegar a isso, começa a criar-se uma fila específica para cada país. Aquele país ultrapassou a cota de vistos. Então, uma proposta, por exemplo, do Joe Biden seria acabar com essa cota de vistos por países. Então, por exemplo, a China ou a Índia, ela não teria mais aquela cota reservada para eles e dentro daquele universo de 40 mil vistos, por exemplo, destinados para o EB2, o chinês e o indiano iria brigar, lutar para obter aquele visto da mesma forma que outros países do mundo. Acontece que países como China e Índia, eles têm muito mais pedidos de vistos feitos do que qualquer outro país do mundo. Então, ao se acabar com essa cota, o que pode acontecer é que grande parte de todos os vistos de Employment Based poderiam cair para chineses e indianos. Então, tem que analisar isso com cuidado para entender que às vezes, criando uma categoria de cota para países específicos, você acaba dando mais, balanceando ali melhor, para que um país não leve todos os vistos de uma determinada categoria, por exemplo. Então, essa lei da cota de vistos por países específicos, limitando em no máximo 7% o total de vistos de uma determinada categoria para qualquer país, ela tem uma razão de ser. Os Estados Unidos, ao implementar essa política, balanceia um pouco a competitividade entre países em busca de um determinado visto, para com isso evitar que um país A ou um país B levem a maioria dos vistos disponíveis para uma determinada categoria. Se essa cota de vistos por países específicos acabarem, isso pode dificultar, por exemplo, que países como o Brasil ou outros países da América do Sul, os cidadãos desses países vão ter mais dificuldade em obter, por exemplo, vistos EB1, EB2, EB3 e assim por diante. Então é isso, chegamos ao final do episódio número 7 da série Imigrando com Mark Moraes, onde eu tratei do tema cota de vistos por países. Espero que tenham gostado. Por favor, curtem, comentem e compartilhem com os amigos. Muito obrigado.